O copo de vinho tinto escorregou da mão trêmula de Miguel, estilhaçando-se no chão de azulejos do restaurante do Tejo Dourado, enquanto os olhos do bilionário fixavam-se nos dele com uma intensidade que prometia mundos inteiros, ou a ruína total. Naquele instante, sob as luzes suaves de Lisboa à meia-noite, Miguel soube que o segredo que acabara de ouvir sussurrado por um telefone esquecido mudaria tudo. O homem à sua frente, o poderoso Alexandre Costa, traía sua noiva com um amante oculto, e agora, o garçom gay de origens humildes era o único guardião daquela verdade incendiária. Mas o que Miguel não imaginava era que, ao expor a traição, ele não destruiria apenas um império, ele se tornaria o herói improvável que salvaria a cidade de um colapso financeiro orquestrado pelo próprio traidor. Miguel limpou o suor da testa com as costas da mão, o coração martelando como o sino da sede de Lisboa ao amanhecer. Aos 28 anos, ele era o garçom mais discreto do Tejo Dourado, um restaurante escondido no bairro alto onde os segredos da elite lisboeta vinham para se dissolver em vinho do Douro. Filho de pescadores do Algarve, Miguel chegara à capital há 5 anos, fugindo não de dívidas ou fome, mas de um pai que o deserdara ao descobrir sua orientação sexual. Um homem de verdade não se deita com sombras, gritara o velho, e quando as velhas crenças que ainda assombravam as vilas costeiras. Aqui, em Lisboa, Miguel encontrara refúgio nas noites de fado e nos olhares furtivos de clientes que compartilhavam sua discrição. Ele sorria, servia, escutava. E naquela noite de verão úmido, o destino escolhera para ouvir o que ninguém mais devia saber. Alexandre Costa, aos 42, era o epítome do sucesso português, fundador da Costa Tech, uma empresa de tecnologia que revolucionara o setor bancário com algoritmos de IA, transformando Lisboa num hub europeu de inovação. Seu rosto adornava as capas da Visão e do Expresso, sempre com um sorriso confiante ao lado de Sofia Mendes, a noiva socialite de família aristocrática, cuja aliança com ele prometia unir fortunas antigas e novas. Mas naquela mesa de canto, reservada sob o nome falso de Sr. Oliveira, Alexandre bebia sozinho, o telefone vibrando insistentemente. Miguel aproximara-se para reabastecer a taça quando o aparelho escorregara do bolso do casaco, caindo aberto sobre a toalha de linho. A voz do outro lado, rouca e urgente, ecoara como um trovão. Alex, você prometeu deixar Sofia. Nosso tempo em Sintra não foi um erro, volte para mim, ou eu conto tudo para a imprensa. O nome do contato. Meu amor verdadeiro. Miguel congelara, os dedos imóveis sobre a garrafa de vinho. Alexandre, percebendo o erro, arrancara o telefone com um gesto brusco, mas era tarde. Os olhos dos dois se encontraram, e no ar pairou uma eletricidade perigosa, não de raiva, mas de algo mais profundo, uma faísca de reconhecimento mútuo que Miguel tentara ignorar desde a primeira visita do bilionário ao restaurante, 3 meses antes. Desde então, Alexandre tornara-se cliente fiel, sempre pedindo a mesa do canto e uma garrafa de barca velha. Seus olhares se prolongavam além do necessário, conversas casuais sobre o fado de Amália ou as ondas do Atlântico evoluindo para confissões veladas. Alexandre falava de pressões familiares, da solidão no topo da pirâmide, e Miguel, contra sua mulher, compartilhava fragmentos de sua própria dor, a rejeição do pai, a luta diária contra os sussurros homofóbicos nos bares do Chiado. Você tem olhos que veem além das máscaras, dissera Alexandre uma vez, e Miguel rira, atribuindo ao vinho. Mas agora, com o segredo exposto, o riso se transformara em pavor. Alexandre inclinou-se para frente, a voz baixa como o murmúrio do Tejo. O que você ouviu não é o que parece, Miguel. Por favor, esqueça isso. Eu cuido de você. A promessa soava como uma ameaça disfarçada de salvação, e Miguel, com o peito apertado, assentiu, mas em seu interior, uma tempestade se formava. Ele não era mais apenas um garçom, era o detentor de uma bomba que poderia explodir o mundo perfeito de Alexandre. Os dias seguintes foram um vórtice de tensão. Miguel evitava as ruas movimentadas do Rossio, temendo sombras que não existiam, enquanto no restaurante, os colegas, João, o barman hétero e protetor, e Ana, a cozinheira lésbica que sonhava com uma vida em Paris, notavam sua palidez. O que te morde, rapaz? Um cliente chato de novo, brincara João, limpando copos atrás do balcão de mogno. Miguel balançara a cabeça, mas Ana, com seu olhar afiado forjado em anos de olhares enviesados nas cozinhas, insistira, é aquele Costa, não é? O rei da tecnologia que age é como se o mundo fosse seu playground particular. Ana e Miguel eram confidentes desde o primeiro dia. Ela, com sua parceira Maria, uma artista de rua no Cais do Sodré, formavam o quarteto improvável que sustentava o Tejo Dourado como uma família escolhida. Foi Ana quem o convencera a não ignorar o instinto. Segredos como esse corroem a alma, Miguel. Se ele te ameaça, nós te protegemos. Enquanto isso, Alexandre mergulhava em reuniões frenéticas na sede da Costa Tech, no Parque das Nações, onde vidros reluzentes refletiam o futuro que ele construíra, e que agora ameaçava desabar. O amante, Ricardo, um designer de 35 anos de Porto, não era um capricho passageiro, era o amor que Alexandre escondera por uma década, nascido em uma conferência em Barcelona e nutrido em hotéis discretos.
Sofia, cega pela ambição familiar, via o casamento como um contrato, mas Ricardo exigia a verdade. Eu não sou o segredo sujo, escrevera ele em mensagens que queimavam a tela do telefone de Alexandre. E agora, Miguel, o garçom de olhos gentis que o fazia questionar sua própria fachada, sabia. Alexandre contratara investigadores privados, mas em vez de intimidar, ele enviara flores ao apartamento de Miguel no Alfama, um buquê de rosas vermelhas com um bilhete: confia em mim. Vamos conversar. Miguel lera e relera, o coração dividido entre medo e uma atração inegável que crescia como era nas paredes antigas da cidade. A primeira rachadura veio na semana seguinte, durante a festa de São João em Lisboa. As ruas do bairro Alto explodiam em martelos de plástico e sardinha assada, o ar cheirando a alho e vinho quente. Miguel, arrastado por Ana e Maria para dançar ao som de concertinas, tentava esquecer, mas Alexandre aparecera como um fantasma elegante, sem gravata, a camisa aberta revelando o colar de prata que Ricardo lhe dera. Eu vim-te encontrar, disse ele, puxando Miguel para um beco estreito longe da multidão. Ali, sob as lanternas tremuluzentes, Alexandre confessou parte da verdade: eu amo Ricardo, mas Sofia é o escudo da minha família conservadora. Expor isso destruiria tudo, minha empresa, minha herança. Seus olhos, úmidos pela vulnerabilidade, encontraram os de Miguel, e por um momento, o garçom viu não o bilionário, mas o homem, ferido, preso em teias de expectativa. E você? O que te prende aqui, servindo estranhos? Perguntou Alexandre, a mão roçando o braço de Miguel num toque que enviou arrepios. O medo de ser visto, respondeu Miguel, honestamente, pensando no pai que nunca mais o chamara de filho. Naquela noite, eles dançaram como amigos improváveis, mas o beijo que quase aconteceu, interrompido por fogos de artifício, plantou a semente de algo mais perigoso que qualquer segredo. Mas os segredos, como o Tejo, sempre transbordam. Ricardo, desesperado, vazara uma foto anónima para um blog de fofocas, Alexandre e ele em Sintra, abraçados sob as ruínas do Castelo dos Mouros. O escândalo irrompeu como uma onda no cais do Sodré. Jornais como o Público estampavam manchetes: bilionário de Lisboa em triângulo amoroso gay, noiva traída. Sofia, furiosa, cancelaram o noivado em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo, lágrimas calculadas rolando enquanto jurava integridade familiar. A Costa Tech despencara 15% na Bolsa de Lisboa, investidores fugindo como ratos de um navio afundando. Alexandre, isolado em sua penthouse no Chiado, bebia uísque puro, questionando cada escolha. Foi então que ele ligou para Miguel, a voz embargada: você não disse nada, mas eu sei que poderia. Porquê? Miguel, do outro lado da linha, hesitou. Porque eu vejo você, Alexandre. Não o mito, o homem. Era verdade, e mentira. Miguel guardara o segredo por compaixão, mas também por um ciúme sutil que o corroía. Quem era Ricardo para merecer o coração que ele, Miguel, começava a ansiar? O conflito escalou quando os investigadores de Alexandre, mal direcionados pelo pânico, bateram à porta de Miguel. Dois homens de terno escuro, fingindo ser da polícia, exigiram: onde está a gravação que você fez daquela noite? Miguel, aterrorizado, negou, mas Ana, ouvindo do quarto ao lado, surgiu com uma frigideira na mão. Saiam daqui, seus covardes. Ou eu chamo a verdadeira polícia. A comoção atraiu vizinhos, e no dia seguinte, um artigo no Correio da Manhã insinuava: garçom do bairro Alto no centro do escândalo Costa, chantagem ou romance. A homofobia explodiu nas redes, comentários venenosos chamando Miguel de oportunista gay e destruidor de famílias. Amigos de infância no Algarve cortaram contato, e até João, no restaurante, murmurou dúvidas: você se meteu com o diabo, Miguel. Isolado, Miguel confrontou Alexandre em um café escondido no Príncipe Real, o bairro gay de Lisboa. Você me arrastou para isso. Eu só queria servir vinho, não virar vilão de tabloide. Alexandre, olhos vermelhos de noites insones, pegou sua mão sobre a mesa. Eu errei. Mas me deu uma chance de consertar. Juntos. O toque era elétrico, e Miguel, contra o bom senso, cedeu. Eles começaram a se encontrar em segredo, passeios noturnos pelo Jardim da Estrela, conversas sobre sonhos. Alexandre sonhava em fundar uma ONG para direitos LGBTQ+ em Portugal, Miguel em abrir um café inclusivo no Alfama. O amor brotava devagar, como videiras no Douro, mas Ricardo, não disposto a desistir, tramava nas sombras. A reviravolta veio como um raio em céu claro, durante uma gala de caridade na Fundação Calouste Gulbenkian. Alexandre, forçado a comparecer para salvar a imagem da Costa Tech, levara Miguel como amigo da família, um disfarce frágil. Sofia, vingativa, circulava com um novo pretendente, sussurrando venenos. Mas o verdadeiro golpe veio de Ricardo, infiltrado como convidado. Ele ativara um vírus no sistema da Costa Tech durante a noite, um código malicioso que desviaria fundos para contas offshore, colapsando a empresa e expondo fraudes antigas de Alexandre.
O pânico se instalou quando telas nos salões da Gulbenkian pescaram com alertas, Costa Tech em queda livre, investidores alertas. A multidão murmurava, câmaras piscando, e Alexandre, pálido, soube que era o fim. Mas Miguel, que hackeara casualmente o Wi-Fi do evento com habilidades aprendidas em tutoriais online para proteger o restaurante de fraudes, notara o tráfego suspeito. É Ricardo, sussurrou ele para Alexandre, guiando-o para uma sala lateral. Com o coração acelerado, Miguel usou o laptop emprestado de um técnico para rastrear o IP, um café em Belém, a quilómetros dali. Eu vou detê-lo, disse Miguel, e antes que Alexandre pudesse protestar, ele saíra correndo, pegando um táxi através das avenidas iluminadas. A perseguição através de Lisboa noturna foi um labirinto de tensão. Miguel, ofegante, chegou ao café às margens do Tejo, onde Ricardo digitava furiosamente em um notebook. Pare! Isso não é amor, é vingança, gritou Miguel, arrancando o cabo de energia. Ricardo, olhos selvagens, avançou, você. O garçom. Saia do meu caminho. Uma luta breve, mais emocional que física, terminou com Miguel contendo o homem até a polícia chegar, alertada por uma chamada rápida para o 112. O vírus foi neutralizado a tempo, os fundos salvos, a Costa Tech estabilizada. Mas o heroísmo de Miguel não parou aí. Em interrogatório, ele revelou não só a sabotagem, mas a traição de Alexandre, transformando o escândalo em uma narrativa de redenção. Jornais agora o chamavam de o garçom que salvou Lisboa, e Alexandre, livre das amarras de Sofia Ricardo, publicou uma carta aberta: eu traí não só amores, mas a mim mesmo. Miguel me ensinou a coragem da verdade. Nos meses seguintes, o amor floresceu abertamente. Alexandre e Miguel caminhavam de mãos dadas pelo terreiro do Paço, ignorando olhares enviesados que se dissipavam como névoa matinal. Ana e Maria abençoaram a união com um jantar no Tejo Dourado, João brindando com lágrimas nos olhos. Miguel abriu seu café no Alfama, Tejo Aberto, um espaço para a comunidade LGBTQ+, financiado pela doação anónima de Alexandre, que, por sua vez, lançou a Fundação Costa para Direitos Quier, combatendo a homofobia que outrora o aprisionara. O pai de Miguel, visitando Lisboa pela primeira vez em anos, viu o filho não como sombra, mas como luz. Eu errei, filho. Deixe-me ser parte disso. As feridas cicatrizaram devagar, mas o amor, forjado em traições e reviravoltas, provou-se inquebrantável. E assim, na cidade das Sete Colinas, onde o fado canta de perdas e renascimentos, dois homens, um garçom e um bilionário, reescreveram seu destino, provando que a verdade, por mais dolorosa, é o único caminho para a salvação verdadeira. Enquanto o sol nascia sobre o castelo de São Jorge, Miguel acordava no apartamento de Alexandre, o cheiro de café fresco misturando-se ao perfume de jasmim das varandas do Chiado. Era o primeiro amanhecer juntos após o escândalo, e o peso da noite anterior ainda pairava. Ricardo algemado, Sofia em lágrimas públicas, e Miguel, o improvável salvador, estampado nas capas matinais. Você mudou tudo, murmurou Alexandre, traçando os contornos do rosto de Miguel com os dedos, um gesto terno que contrastava com a brutalidade dos dias passados. Mas Miguel, ainda marcado pelas cicatrizes invisíveis da exposição, retraiu-se ligeiramente. Mudei para você, ou para a cidade. Às vezes, sinto que sou só o herói de conveniência. A dúvida era um eco do passado, das vezes em que sua sexualidade fora usada como arma em vez de escudo. Alexandre puxou para mais perto, os lençóis de língua amassados testemunhas silenciosas. Para nós. Deixe-me provar. O dia trouxe a primeira onda de repórteres à porta da Costa Tech, microfones estendidos como lanças. Alexandre, em uma entrevista improvisada, creditou Miguel abertamente: ele não só salvou minha empresa, ele salvou minha alma, expondo mentiras que eu mesmo teci. As palavras ecoaram nas rádios da RDP, transformando o garçom em ícone instantâneo. Mas a fama era uma lâmina de dois gumes. No Tejo Dourado, clientes curiosos lotavam as mesas, alguns com olhares admiradores, outros com sussurros maliciosos: ele dorme com o chefe agora. Que ascensão rápida para um gay do sul. Ana, sempre a guardiã feroz, expulsava os indesejados com pratos de bacalhau voando como mísseis. Deixem meu irmão em paz. Ele lutou por verdade, não por aplausos. Maria, com seu caderno de esboços, desenhava posteriores para o café de Miguel, retratando-o como um São Jorge moderno, matando dragões de preconceito. Mas o verdadeiro conflito borbulhava no interior de Miguel. Uma carta chegou pelo correio, selada com cera vermelha do brasão familiar do Algarve. O pai, Manuel, convidava-o para um encontro em Faro. Vi as notícias. Venha, filho. Há coisas a dizer. O coração de Miguel apertou. Anos de silêncio, de Natal solitários em Lisboa, agora desafiados por pixeles de arrependimento. Ele mostrou a carta a Alexandre durante um piquenique no Jardim Botânico Tropical, sob mangueiras centenárias. E se for uma armadilha? Ele me chamou de abominação uma vez.
Alexandre, mastigando uma fatia de queijo da serra, respondeu com a sabedoria de quem perdera tudo para ganhar clareza: o perdão não é fraqueza, Miguel. É a ponte que eu não cruzei a tempo com Ricardo. O nome do ex-amante pairou como uma nuvem, e Miguel sentiu uma pontada de ciúme, não possessivo, mas temeroso de que o passado de Alexandre ainda é quase mais alto que seu presente. A viagem ao sul foi uma odisseia emocional. O trem alfa pendular cortava o Alentejo como uma veia aberta, campos de sobreiros desfilando em tons ocre. Miguel chegara à Faro ao entardecer, o ar salgado do Atlântico revivendo memórias, redes de pesca, risadas de infância antes da descoberta. Manuel esperava no cais, envelhecido, as mãos calejadas de anos no mar. Tu cresceste, rapaz, disse ele, a voz rouca como o vento em Lagos. O jantar foi tenso, polvo alagareiro, vinho verde, e silêncios pontuados por confissões. Eu fui um tolo, guiado pela igreja e pelo medo de olhares vizinhos. Tua mãe chorou por ti até o fim. Manuel revelara sua própria luta, um tio-avô, gay nos anos 50, exilado em França, uma história enterrada como conchas na areia. Lágrimas caíram, e Miguel, pela primeira vez, abraçou o pai sem reservas. Eu te perdoei há anos, pai. Mas dói ainda. A reconciliação era frágil, como azulejos rachados, mas era um começo, um passo além das NH15 que outrora os separaram. De volta a Lisboa, a notícia da reconciliação vazou para a imprensa, humanizando ainda mais Miguel. Mas nem todos celebravam. Sofia, agora aliada a rivais empresariais, orquestrava uma campanha sutil, rumores de que Miguel chantageara Alexandre por favores sexuais, alimentados por fontes anônimas, em fóruns online. A homofobia ressurgia, venenosa, gays destruindo famílias portuguesas tradicionais, tuitavam contas bots. Alexandre, furioso, contratou advogados, mas Miguel insistiu em confrontar diretamente. Eles apareceram juntos em um talk show na SIC, mãos entrelaçadas, narrando sua jornada sem filtros. O amor não trai, a mentira trai, disse Miguel, e o estúdio aplaudiu, um microcosmo de mudança. Ana, assistindo do restaurante, ergueu um copo, ao meu herói. Que os atores engasguem com suas próprias palavras. Porém, o idílio foi interrompido por uma sombra inesperada. Ricardo, solto sob fiança, contatou Miguel via mensagem. Você acha que salvou ele? Eu o conheço melhor. Encontre-me no mosteiro dos Jerónimos, ou eu revelo o que Alexandre escondeu de você. Curioso e temeroso, Miguel foi, o vento do Tejo chicoteando seu casaco. Ricardo, magro e abatido, esperava sob os arcos manuelinos. Ele não te contou sobre o desvio. Antes da Costa Tech, ele manipulou fundos da família para bancar nossos encontros. Sofia sabe, e vai usar isso contra vocês. A revelação acertou Miguel como uma onda em Sagres. Traição sobre traição, Alexandre, o homem que jurara transparência, carregava pecados mais profundos. Por que me dizer isso? Perguntou Miguel, voz trêmula. Ricardo sorriu amargamente, porque eu o amei de verdade. E você merece saber antes de se queimar. A noite caiu como um véu sobre Belém, e Miguel confrontou Alexandre em sua penthouse, à vista da ponte 25 de Abril piscando como um coração ferido. Diga-me sobre os fundos, exigiu, a voz quebrando. Alexandre, pego de surpresa, desabou no sofá de couro. Foi um erro de juventude, Miguel. Eu devolvi tudo, mas o medo de exposição me manteve calado. Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, Alexandre se ajoelhou, vulnerável como nunca. Eu temo perder você mais que qualquer império. O conflito era visceral. Miguel via o homem, não o monstro, mas a confiança, uma vez rachada, exigia reconstrução. Nós superamos isso juntos, ou não superamos, decidiu ele, estendendo a mão. Era um pacto de almas, forjado em fogo, prometendo honestidade como âncora. Enquanto isso, o Café Tejo Aberto abria suas portas, um farol no Alfama. Artistas que pintavam murais de arco-íris nas paredes, e eventos de poesia atraíam multidões. Ana e Maria gerenciavam a cozinha, infundindo pratos com amor, pastéis de nata com recheio de arco-íris. Mas o sucesso atraía inveja. Um grupo conservador local, liderado por um padre radical, protestava na rua, cartazes gritando: protejam nossas crianças da agenda gay. Miguel, do balcão, sentiu o velho medo ressurgir, mas Alexandre, ao seu lado, ergueu a voz: este é Portugal moderno, inclusivo, corajoso. A polícia dispersou o protesto, e na mídia, a história virou símbolo da resistência, com celebridades como o cantor Salvador Sobral endossando o café. A tensão culminou em uma reviravolta pessoal. Durante uma viagem a Sintra, onde Alexandre e Ricardo outrora se amaram, Miguel descobriu uma carta antiga escondida em uma gaveta da Quinta da Regaleira. Escrita por Alexandre a Ricardo anos antes, prometia um futuro sem máscaras. Lendo sob as iniciais subterrâneas do jardim, Miguel chorou,
não de ciúme, mas de empatia pelo ciclo de dor. Confrontando Alexandre nos postos iniciáticos, ele disse: eu entendo agora. O amor nos quebra para nos refazer. Eles se abraçaram ali, nas profundezas simbólicas, emergindo renovados, o passado não mais uma prisão, mas uma lição. O outono chegava a Lisboa com folhas douradas caindo no rocio, mas para Miguel e Alexandre, o vento trazia sussurros de tempestade. Sofia, não satisfeita com o divórcio público, aliara-se a um consórcio rival, a Eurobank, orquestrando uma aquisição hostil da Costa Tech. Relatórios vazados sugeriam manipulação de mercado, e no centro de tudo, uma acusação velada contra Miguel. O garçom influenciou decisões internas via relacionamento íntimo. A calúnia era um veneno lento, envenenando reuniões de conselho onde Alexandre defendia sua visão. Miguel é meu parceiro, não um fantoche, declarava ele, mas os acionistas, velhos guardiões de tradições heteronormativas, murmuravam sobre distrações pessoais. Miguel, imerso no Tejo aberto, encontrava consolo na comunidade. Uma noite de Open Mic trouxe jovens ativistas, Pedro, um trans de 22 anos lutando por hormônios no SNS, e Lila, uma lésbica birracial enfrentando racismo na universidade. Suas histórias ecoavam a de Miguel, rejeição familiar, olhares enviesados, sendo laços que fortaleciam sua resolução. Você nos deu esperança, disse Pedro, e Miguel, com lágrimas, respondeu, vocês me dão força. Ana, sempre prática, organizava workshops de autodefesa emocional, enquanto Maria pintava retratos que capturavam a essência que era da cidade, casais sob o aqueduto das águas livres, livres e luminosos. Mas a ameaça se materializou em uma carta de intimação. Sofia processava Alexandre por danos emocionais, citando o relacionamento com Miguel como prova de infidelidade agravada. O tribunal no Palácio da Justiça do Cais do Sodré tornou-se palco de um drama nacional, câmaras capturando cada entrada. Miguel testemunhou primeiro, voz firme apesar do tremor interno, nosso amor nasceu de honestidade, não de traição. Sofia sabia dos segredos de Alexandre tanto quanto ele. A declaração chocou o plenário, expondo e-mails antigos que provavam cumplicidade dela em encobrir os desvios iniciais. O juiz, um homem de meia-idade com olhos compassivos, pausou o julgamento para investigação, mas o dano estava feito, manchetes como Guerra de Amores, garçom versus herdeira polarizavam a nação. Alexandre, esgotado, confidenciou a Miguel durante uma caminhada no Monsanto, o pulmão verde de Lisboa. Eu construí um império em areia movediça. E se eu perder tudo, por você? Miguel parou sob um eucalipto, o sol filtrando através das folhas. Então reconstruímos. Juntos, sem impérios. Era uma declaração de fé, mas o medo de Alexandre era palpável. Flashbacks de uma infância em uma mansão fria em Cascais, onde o pai, um banqueiro rígido, o ensinara que amor é fraqueza, negócios são eternos. Miguel, tocando seu rosto, compartilhou sua própria escuridão. Meu pai me ensinou o oposto, que amor é pecado. Mas olhe para nós, sobrevivemos. Apoio veio de fontes inesperadas. João, o barman cético, revelou-se aliado secreto. Eu perdi um irmão para o armário nos anos 80. Não deixo isso acontecer de novo. Ele testemunhou no tribunal, atestando o caráter de Miguel. Até Ricardo, redimido pela prisão reflexiva, enviou uma carta de desculpas. Eu fui o vilão da minha própria história. Protejam o que têm. A reviravolta judicial veio quando auditores independentes desmascararam a Eurobank. Sofia usara dados roubados para a aquisição, um crime que a levou à cadeia. A Costa Tech, salva novamente, emergiu mais forte, com Alexandre anunciando parcerias com startups que diversificando o board com vozes LGBTQ+. Mas o clímax emocional aguardava em Natal. Miguel convidou Alexandre para Faro, para conhecer Manuel. A casa de pescadores, com redes penduradas como teias de memória, cheirava a mar e azeite. Manuel, agora avô honorário, serviu cataplana fumegante, brindando à família que escolhemos. Alexandre, nervoso, falou de sua jornada. Eu traí muitos, mas aprendi a amar sem reservas. Manuel assentiu, olhos úmidos, o mar perdoa ondas ruins. Façam o mesmo. Foi um banquete de cura, onde risos substituíram silêncios, e Miguel sentiu as raízes se entrelaçarem, passado e presente, sul e norte. De volta, o Tejo aberto hospedou sua primeira gala, arrecadando fundos para abrigos Kier. Sob luzes de corda no pátio, Miguel e Alexandre dançaram fado moderno, corpos sincronizados em uma narrativa de superação. Mas um último conflito surgiu. Um ativista radical acusou Miguel de vender-se ao capitalista, questionando sua aliança com Alexandre. Você esqueceu as ruas, gritou ele em um debate acalorado. Miguel, coração partido, respondeu, não vendi, uni. Mudança vem de dentro e de fora. A discussão, transmitida ao vivo, galvanizou apoiadores, provando que o amor deles era ponte, não barreira.
Inverno cobria Lisboa com uma manta de névoa, o Tejo enevoado refletindo luzes natalinas no chiado. Miguel e Alexandre, agora noivos em um compromisso discreto, anéis de prata gravados com verdade, navegavam águas calmas, mas correntes subterrâneas ameaçavam. Um e-mail anónimo chegou ao Tejo aberto: você acha que salvou a cidade? Costa esconde um esqueleto maior: corrupção na prefeitura. Anexos, documentos sugerindo que Alexandre financiara campanhas políticas para favores em contratos de urbana, incluindo vigilância que discriminava minorias que eram em bairros como o Bairro Alto. Miguel confrontou Alexandre no ateliê de Maria, no cais do Sodré, onde telas vibrantes capturavam a alma da cidade. É verdade. Você me fez herói, mas joga sujo nos bastidores. Alexandre, pálido como gesso, admitiu: era para proteger empregos na Costa Tech. Mas parei quando vi o dano, dados usados para perfis racistas. A confissão era um abismo, e quando a traição inicial? Miguel saiu, vagando pelas ruas molhadas, parando no mirador de Santa Catarina para chorar. Ali, sob a estátua de Camões, ele questionou: sou só o consolo do pecador? Ana o encontrou horas depois, com chocolate quente e sabedoria dura: amor não é perfeito, Miguel. É escolher lutar todo dia. A crise se entrelaçava com a da comunidade. Pedro, o jovem trans, enfrentava a burocracia no Hospital de Santa Maria, negado tratamento por documentos inadequados. Miguel, mobilizado, organizou uma petição que alcançou 10.000 assinaturas em dias, com Alexandre doando anonimato para clínicas inclusivas. Mas o ativista radical, Vasco, via hipocrisia: bilionários não salvam, exploram. Em um fórum no Lux Frágil, o clube gay icônico, Vasco confrontou Miguel publicamente: você traiu as raízes por um terno caro. A discussão escalou para empurrões, segurança intervindo, deixando Miguel machucado não só fisicamente, mas na alma. Eu luto por todos nós, defendeu-se ele, mas a dúvida persistia. Alexandre, para redimir-se, vazou os documentos à imprensa, expondo a corrupção municipal. O Correio da Manhã estampou: Costa denuncia rede de favores, herói bilionário contra o sistema. A prefeitura caiu em escândalo, prefeitos renunciando, e Lisboa aplaudiu. Mas o custo foi alto, ameaças anônimas chegavam ao Tejo aberto, janelas quebradas à noite. João instalou câmaras, Ana carregava spray de pimenta, e Miguel, exausto, questionava o preço da verdade. Vale a pena? Perguntou Alexandre durante uma noite chuvosa no aqueduto. Você vale? Respondeu ele, beijando sua testa. E eu mudo, pela gente. Uma reviravolta veio de Manuel. Visitando Lisboa, o pai revelou um segredo próprio: ele financiara silenciosamente a ONG Esquerda no Sul, penitência por anos de silêncio. Eu aprendi tarde, mas aprendi. O gesto uniu gerações, e Manuel testemunhou em uma audiência pública, defendendo o filho: meu Miguel é o coração de Portugal. A mídia abraçou a narrativa familiar, suavizando críticas. No entanto, Sofia, de prisão domiciliar, tramava o último golpe. Hackeando o site do Tejo aberto, vazou fotos privadas de Miguel e Alexandre, tiradas em Sintra, com legendas difamatórias. O escândalo reacendeu o ódio online, mas a comunidade contra-atacou. Tejo resiste trending, artistas como Marisa cantando em solidariedade. Miguel, em live no Instagram, falou nu: essas fotos são amor, não vergonha. Quem julga, perde. A vulnerabilidade viralizou, transformando vítimas em vozes. O clímax da parte veio em Carnaval, desfiles no terreiro do Paço cheios de plumas e protestos. Miguel e Alexandre marcharam como zumbis românticos, fantasias de herói e vilão redimido. Vasco, no meio da multidão, estendeu a mão: eu errei. Junte-se a nós de verdade. A aliança nasceu, misturando ativismo de rua com poder corporativo. Primavera florescera nos jardins do Palácio de Belém, mas para Miguel, era uma estação de podas dolorosas. Uma auditoria interna na Costa Tech revelou que o vazamento de Alexandre custara 20 milhões em ações, forçando demissões, incluindo amigos de longa data que culpavam o namorado gay. Um deles, o CFO Rui, confrontou Alexandre no escritório: você sacrificou lealdade por romance. Isso é fraqueza. As palavras cortaram, e quando o pai de Alexandre, e ele demitiu Rui impulsivamente, só para se arrepender. Miguel, sentindo a culpa por osmose, isolou-se no Tejo aberto, servindo cafés com mãos trêmulas. Eu sou a maldição, confessou a Maria, que esboçava seu retrato. Não, você é o catalisador. Crescimento dói. A perda se agravou quando Pedro, o jovem trans, sofreu um ataque homofóbico no metro do Rossio, espancado por neonazistas locais. No hospital, Miguel velou ao seu lado, segurando a mão enquanto infusões pingavam. Porque eu, murmurou Pedro. Porque eles temem o que não entendem, respondeu Miguel, jurando justiça.
Ele e Alexandre financiaram terapia, mas o incidente inflamou protestos, marchas no Marquês de Pombal, bandeiras arco-íris tremulando contra o ódio. Vasco liderou, agora aliado, e Alexandre discursou: meu privilégio me cegou, mas o amor de Miguel me abriu os olhos. Juntos, erradicamos isso. Internamente, Miguel lutava com a identidade, um terapeuta no Chiado o ajudou a desenterrar raiva pelo pai, mesmo reconciliado. Você carrega o peso de todos, disse o doutor. Em sessões, Miguel chorou por amores passados, um namorado em Faro que o deixara por pressão social, liberando espaço para Alexandre. Eu te amo inteiro, cicatrizes e tudo, sussurrou Alexandre em uma sessão conjunta, um passo vulnerável. A reviravolta veio com a morte súbita do pai de Alexandre, o velho banqueiro, em um infarto durante uma viagem a Évora. O funeral em Cascais foi um circo de hipocrisia, parentes distantes lamentando, mas sussurrando sobre a vergonha gay. Miguel, ao lado de Alexandre, enfrentou tias venenosas, ele se revirou no túmulo. Alexandre, herdeiro relutante, herdou não só fortunas, mas um testamento que exigia manter a linhagem tradicional, ou perder metade. Eu escolho você, disse a Miguel, rasgando o documento em uma cerimônia privada no oceano. A mídia aplaudiu a rebeldia, mas inimigos usaram para questionar sua estabilidade mental. Sofia, libertada por fiança, tentou custódia de ações via tribunal, alegando influência tóxica. O julgamento foi brutal, testemunhas pagas descrevendo Miguel como manipulador. Mas Ana testemunhou com fúria: ele salvou vidas, não destruiu. E Pedro, de cadeira de rodas, rolou ao pódio: Miguel me deu voz quando o mundo me calou. O juiz descartou o caso, e Sofia, derrotada, fugiu para Madrid. A redenção culminou em junho, durante o arraial perido no Cais do Sodré. O Tejo aberto foi epicentro, com fado quier e discursos. Alexandre propôs formalmente sob fogos: case comigo, Miguel, não por tradição, mas por nós. Lágrimas e aplausos, um sim que se lava anos de luta. Verão envolvia Lisboa em um abraço quente, o Tejo brilhando como safira sob o sol de julho. O casamento de Miguel e Alexandre, uma cerimônia íntima na Quinta de Monserrate em Sintra, reuniu a família escolhida, Manuel abençoando com uma oração personalizada, Ana e Maria como madrinhas, João como padrinho bêbado de emoção, Pedro dançando apesar da recuperação lenta, Vasco brindando a aliança improvável. Votos trocados sob as folhas tropicais prometiam eterna verdade, e o beijo, sob cascatas, foi aplaudido como um hino à resiliência que era. Pós-casamento, desafios persistiam, mas transformados em oportunidades. A Costa Tech lançou a Iniciativa Tejo, uma plataforma de ética para detecção de discurso de ódio online, estada primeiro em parcerias com associações LGBTQ+. Miguel, agora co-gerente, integrou o conselho, garantindo diversidade. O Tejo Aberto expandiu, abrindo filiais no Porto e Faro, centros de empoderamento onde histórias como a de Lila, agora ativista contra racismo interseccional, floresciam. Um último eco do passado veio com Ricardo, reabilitado em um programa em Coimbra, ele contatou Alexandre para Closure. Encontraram-se em um café neutro no Lumiar, com Miguel presente como âncora. Eu perdoei, disse Alexandre, e Ricardo, olhos claros, respondeu: eu também. Vivam o que eu não pude. Foi um fechamento pacífico, provando que traições podem germinar perdão. Anos adiante, Lisboa mudara, leis antidiscriminação fortalecidas, inspiradas pelo escândalo Costa. Miguel e Alexandre adotaram um menino órfão de uma casa que era em Setúbal, criando-o com histórias de heróis improváveis. Manuel, avô orgulhoso, visitava com peixes frescos, contando lendas do mar adaptadas para incluir amores diversos. Na velhice, sentados no mirador da Senhora do Monte, vendo a cidade que salvara, Miguel sussurrou: de um copo quebrado a isso, quem diria? Alexandre sorriu: o amor sempre salva. E assim, o garçom que expôs a traição tornou-se o herói eterno, sendo uma tapeçaria de superação onde preconceitos se dissolviam como névoa ao amanhecer.